Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Eremita do Alvorecer, ou o Mago Conservador, o que você preferir. E hoje estou aqui para falar também sobre um tema diferente, né? Que o último vídeo que eu fiz foi sobre como criar uma boa história, e nesse vai ser como criar um personagem inteligente. Então eu rebusquei nos filmes e séries que eu mais gosto personagens inteligentes e fiz uma comparação entre eles no que eles têm em comum e na forma pela qual eles foram escritos. Então eu enumerei aqui Tyrion Lannister, de Game of Thrones, Michael Scofield, de Prison Break, o Professor, de La Casa de Papel, Thomas Shelby, de Peaky Blinders e Ragnar Lothbrok, de Vikings. Mas sem mais delongas, vamos lá. A primeira dica para se escrever um personagem bem inteligente é ele estar sempre um passo à frente do seu rival, do seu oponente. Isso não significa protagonismo, galera. Isso não significa que ele vai sempre se dar bem, que sempre vai estar certo, que nada de errado, nada de ruim vai acontecer com ele. Não quer dizer isso. Significa que ele tem que já calcular o que o oponente, o rival dele vai fazer de acordo com o que ele fizer. E ele também tem que ser um manipulador. Por exemplo, ele vai deixar entender que o oponente dele está ganhando dele ou está manipulando. Então ele vai dar a entender que o oponente dele está manipulando ele para o abismo, só que na hora que estiver indo se jogar do abismo, ele joga o oponente dele do abismo. Ou seja, ele deixou o oponente pensar que ele estava sendo levado, mas na verdade ele queria ser levado para poder jogar o oponente dele. Então assim, um personagem inteligente, ele é manipulador com os inimigos, ele deixa o inimigo pensar que ele é burro, que ele é fraco, então depois, na hora certa, ele dá a cartada final e mostra o que ele realmente é. Número 2. Ele também tem que ser bom em convencimento e persuasão. Ele tem que ser um bom negociante, ele tem que ser um bom orador, ele tem que saber falar bem. Porque quando o cara é muito inteligente, você percebe pela fala dele, como ele se comunica, que ele realmente tem conhecimento, que ele realmente tem dinâmica para se comunicar. Então, um personagem inteligente, ele precisa se comunicar bem. E não só isso, como eu falei antes da manipulação, ele precisa ser um bom manipulador. Ele tem que conseguir convencer as pessoas do ponto dele. Não necessariamente tem que ser um mentiroso. Ele pode até ser um mentiroso, mas não é obrigatório. Ele pode ser um bom orador, ele pode ser um cara muito convincente. Ele pode conseguir florear as ideias dele. Ele pode fazer com que ele quer que aconteça seja uma coisa mais bonita, mais legal nas palavras dele, para conseguir influenciar outras pessoas. Mas não significa que ele está mentindo, só que ele está talvez exagerando. Então ele tem que ser um bom comunicador. Número 3. Ter ideias inovadoras. Um personagem inteligente é aquele que foge do habitual, foge do senso comum, foge daquela ideia que todo mundo acha que ele vai ter ou que todo mundo tem. Ele é um cara que todo mundo pensa que ele vai por um caminho, mas ele vai para o outro que é tão bom quanto, ou até melhor, do que o caminho anterior. Então ele tem que ser um cara pioneiro, um cara que está tentando pela primeira vez alguma coisa ou tem alguma ideia que ninguém teve antes. Porque aí ele mostra pioneirismo, liderança e criatividade. E isso pode confundir seus inimigos. Número 4. Bom, como eu falei anteriormente, é importante que o personagem não se dê bem sempre, que ele se dê mal algumas vezes. Uma ótima história, pra mim, é quando o personagem se dá mais mal do que bem. Porque mostra aí um realismo, mostra que realmente as situações são reais, os perigos são reais e os perigos têm consequência. Não é aquela coisa que, aconteceu um imprevisto, mas já resolveu. Não, aquilo ali vai ter uma consequência negativa pro futuro dele. Então você se sente na pele daquele personagem por estar passando por aquela situação. Mas não é essa dica que eu quero acrescentar aqui. A dica é, ele tem que saber usar os elementos à sua volta, mesmo que escassos. Porque nem sempre ele vai estar numa boa situação, é importante que ele saiba usar os elementos à sua volta. Tudo que for disponível para ele utilizar para fugir da situação ou para enfrentar a situação, ele vai utilizar. E quanto mais imprevista for, quanto mais inusitado for aquela solução, melhor. Porém, tem que estar dentro de um sentido, tem que estar dentro de um contexto coeso. Então é importante que ele consiga usar todo o artifício que tem à disposição, mesmo que poucas coisas. E lembrando, quanto mais difícil, melhor a trama, porque você tem que raciocinar mais e vai ficar mais interessante para o público. Porque fala, caraca, como é que eu não pensei nisso? Então, esse é o número 4. Agora vamos para o número 5. Ter a mente aberta e aprender com todos. É normal vermos aquele personagem que acha que sabe de tudo, que é o egocêntrico, que pra ele é o melhor, e ele sempre se ferra porque ele acha demais e acha errado. Ele tem uma visão distorcida de que ele é o mais competente, ele é o mais capaz, e no fim, não é bem isso. E como ele está tendo uma perspectiva alterada da realidade, ele acaba não percebendo o perigo que o cerca. Então o personagem inteligente é aquele que entende que não entende de tudo, aquele que sabe que não sabe de tudo,
aquele que está disposto a aprender, aquele que está disposto a ouvir, a abrir a mente e entender, não, realmente eu estou errado nisso, eu deveria ter feito isso melhor. Que na próxima vez ele faz melhor. E também não vai fazer perfeito, ele vai fazer de uma forma que ainda vai ter alguns erros. E aí ele vai pensar de novo, não, eu errei nisso. Então é um personagem que vai se moldando, vai se construindo de acordo com seus próprios erros e sabendo que ele erra bastante e nunca tendo um excesso de confiança. Mas é isso, galera. Espero que tenha sido proveitoso para você que está escrevendo uma história, um enredo, um livro, né, que possa tirar bons ensinamentos desse vídeo aqui. Mas é isso. Se gostou, dá um like, comente o que você quer que eu fale no próximo vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ver, se inscreva se ainda não é inscrito. E mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Fui!